Muito bem. Nós havíamos parado aqui, a gente vai agora um pouco em frente. Né? Lembram desse A Lusitana Roda e o Mundo Gira, que apareceu quando a Tarsila estava em Paris, na aula passada? Pois é, agora talvez hoje ela faça mais sentido, a Lusitana, porque aqui ainda não é a Lusitana Roda, né? É essa de uma empresa criada em 1921, quando São Paulo tinha isso. Você veja a pertinência, né, de criar empresas de transporte, de mudanças nessa São Paulo. É empreendimento para tudo quanto é lado, né? E a vida nessa São Paulo era muito diversificada, né? A gente tem aqui o curso que acontecia na Avenida Paulista, né? Alguns lugares da cidade você tinha esse bonde jardineiro com o pessoal pendurado e tal, e isso aqui acho que era uma foto do livro do Levi-Strauss, se não me falha a memória, né? Ah, o pessoal também saía viajando com carro, essa elite tinha, tá bem na modernidade mesmo, né? Aqui é a passeata dos anarquistas pela cidade em 1917, se não me engano, né? Alguns imigrantes, e aqui essa cena, que portanto é do começo da década de 30, que parece de filme, né? Só falta ter o King Kong lá em cima. Ela, o dirigível navegando sobre a cidade, né? Ao redor do único grande arranha-céu desse momento. Então, essa modernidade do arranha-céu e essa modernidade que a gente está vivendo, dentro da qual essa experiência se dá. Desculpe. Aqui é a nossa amiga Tarsila. Aqui ela vai a Paris e depois ela, o Oswald e o Sandras vão passear pelo interior. Aquele negócio todo que a gente já falou, a gente já viu isso na aula anterior. Agora a gente precisa trazer essa turma para São Paulo e ver o que eles fizeram aqui. A gente já viu um pouco do que eles fizeram lá. Por exemplo, ontem almocei com Oswald e Cocteau no no Boi sobre o telhado, e aí conheci o jovem Radionov, gênio da Ordem do Dia. Vocês lembram que a gente conversou sobre isso, né? E sobre essa obra que eu usei para mostrar esse link, né? Dessa elite, essas duas vias, essas duas mãos, em todos os sentidos. Agora vai ser o Blaise Cendrars que vai vir para o Brasil e vai escrever seu livro com os desenhos de Tarsila, publicado em 24. Depois ele vai fazer um outro, né? Então, e aqui é a fazenda da Tarsila, onde o nosso amigo Valdemar Cordeiro disse que a Tarsila aprendeu com Leger para ir pintar as paisagens da sua fazenda. Que fazenda é essa? É essa daqui, fica pertinho de Itu, né? Se você for lá, você vai ver uns grandes mandacarus que de fato aparecem na obra dela. Como a negra, né, há muitas demonstrações de que era uma pessoa ligada a ela na fazenda e tal, havia crescido com ela e tal. Então, a paisagem da Tarsila, ela está cheia não só de todas essas questões, como o Nicolau observou, dessa elite que patrocina os modernistas, precisa ter essa fazenda presente, ou de todos esses debates que precisam colocar essa modernidade numa tradição brasileira se constituir enquanto nação, agora uma nação moderna. Esse é o problema. A criação da República é uma declaração de que nós queremos ser modernos, vem o tempo inteiro isso, né? Mas é também uma obra cheia de memória. Isso que também é legal. Memória é uma outra coisa. Tem essa coisa meio surrealista, né? Que passa por essa vanguarda, o próprio Sandras, né? Mas aqui tem também um outro componente que é a memória, né? Aquela foto inicial deles na fazenda, possivelmente foram de carro.
Oswald de Tarsila no momento. Olha só a diferença de como estava aqui e como está agora há poucos anos. Né? É a transformação da paisagem, mas lá você vai encontrar realmente uns mandacabos muito grandes. Aqui também tem, né? Eu estou perto de Itu, né? E o Oswald, o Mário, na rede. Onde estaria nessa rede, eu não sei, mas eu não duvido nada que a rede tenha sido um momento importante da experiência deles, o que não vem nada ao caso para nós. Vem ao caso de que essa experiência paulistana, conectada com a Paris, conectada no mundo, está conectada também nessa herança. A fazenda da Tarsila era uma herança, né? Ou vai se tornar uma herança, né? Conectada nessa memória também. É uma experiência, então, carregada de muitas temporalidades, na verdade, muitos lugares, e de lugares de cultura, de experiência, de histórias totalmente distintas. Então, isso gera também um elemento para esses artistas sensíveis que estão tentando criar uma discussão nova, atualizar tudo isso a partir da própria experiência, sem negar essa experiência, isso vai gerar, de fato, elementos muito criativos, muito ricos. Né? E é interessante que esse passado não é integralmente contestado dessa forma, porque seria como contestar sua própria história, pelo menos para alguns deles. Isso, sobretudo, os vínculos que eles têm. Né? Aí a gente começa a ver. Eu já mostrei um pouquinho lá atrás aquela interpretação que é possível de se fazer dessa tradição da vegetação. Olha como ela aparece, né? Fortemente na Anitta, né? A negra segurando as frutas e tal. Lembrem-se de toda a iconografia que a gente já viu. Né? Ou no Lazar Segal, com uma composição super complexa de cor e forma aqui, geométrica, com o negro no meio da plantação. Né? A turma toda sentada aqui e o Morro de Favela, né? Que lembram que eles queriam fazer um balé brasileiro, né? Enfim, são as múltiplas paisagens brasileiras que são reinterpretadas a partir de uma linguagem europeia, mas buscando não só uma história, um sabor, uma identificação local e uma ruptura com determinados elementos da cultura em que eles estavam. Que não ignora essa dimensão. Por exemplo, quando a Tarsila, em 31, coloca os operários aqui, ela tinha ido visitar, se não me engano, nesse momento ela já tinha ido visitar com o outro marido dela, acho que eu estou com o livro dele aqui, acho que eu trouxe. Esqueci o nome, o que era psicanalista, que trabalhava com a arte, que hoje a gente chama arte dos loucos, e chegou a se corresponder com Freud em torno disso. Eles tinham ido visitar a União Soviética. Então, você vê que o Oswald e a Tarsila, ainda que por caminhos diferentes, estão tendo uma preocupação política muito forte também. Né? Como é que ele chama? O Flávio de Carvalho vai ter de outro jeito. Eles vão criar duas associações, CAN e SPAN. Por vezes, a festa vai terminar com a polícia. Eles promoviam festas todas decoradas e tal. Né? Então, essa paisagem que o Paulo Prado fala, e que vocês viram eu e o Ney conversando, principalmente agora no comecinho, está sendo substituída nessa São Paulo industrial. Uma São Paulo comercial, industrial, da vida. Tudo era no centro, né? Até os anos 60, tudo era no centro. Né? Então, lá estavam as confeitarias, lá estavam os locais onde eles iam comprar as músicas, comprar partituras, comprar livros, enfim, se reunir para tomar um café e discutir as coisas todas. Né? E aí esse sentimento que vai ficando forte de perda também que esse projeto traz.
Quanto à paisagem, se a urgência da expansão acabou com a araucária e o bucolismo de seus bosques, o pitoresco da topografia acidentada encheu-se de ângulos inesperados, nos quais o espetáculo de sua força e a imponência de suas ousadias podem ser contemplados. Mário de Andrade já se extasiava ante os arranha-céus, batendo asas azuis dentro da tarde. Se não me engano, é do Sérgio Millier esse trecho, né? E os arranha-céus, que a gente está falando até a década de 20, final da década de 20, começo de 30, é o Martinelli, é o outro mais alto que a metade do Martinelli, né? Logo ali ao lado. Tá? Hoje foi restaurado e a Secretaria de Cultura está nesse outro. E o Martinelli também tem várias repartições públicas lá. Um bom tempo, no caso do Martinelli. Então, a gente tem todas essas experiências postas aqui. E aí, esse sentido de perda, né, leva também a essa sensibilidade. Eu acho que é um outro ponto que tem que entrar nessa composição, além dos que eu já coloquei antes. Porque, senão, a poética parece uma coisa muito automatizada. Não é só uma questão de época. Não, não se trata disso. Se trata de uma indagação também, de uma procura de sentimentos, e no caso específico, de tradições culturais que estão sendo reinterpretadas, e no caso específico de alguns deles, de memória também, né, de lembranças, que estão sendo recolocadas nesses projetos, e de novas inserções nesses contextos, que são, inclusive, políticos. Vamos lembrar que você tem a Semana de 22, é um momento conturbado e tal. Depois, em 24, você tem a revolta, São Paulo é bombardeada, tem uma série de coisas, né? E, ao terminar a década, você tem um golpe de governo, né? Que afasta os paulistas, essa elite paulistana da coisa, e logo depois vai ter a Revolução Constitucionalista em São Paulo, né? Então, você está tendo uma agitação. O país sempre teve muito agitado, né? Nessas dimensões, que não é o caso do que a gente está discutindo. Mas, então, trata-se também da inserção dessas pessoas com esse universo de informações, tanto tradicionais quanto de vanguardas, a inserção das pessoas nesses novos contextos. E, logo mais, nas instituições. No caso do Mário de Andrade, vai ser fundamental. E os conflitos, os debates intelectuais que estão para todo quanto é lado. A gente pode lembrar o Monteiro Lobato, mas a gente pode lembrar, vale a pena se alguém conseguir ou não conseguir, alguns debates que estão no jornal, acho que o Correio, do Warshawski, não é difícil, só que eu não tenho aqui, né? E do Cristiano Stockler das Neves. Daria uma bela matéria para a gente discutir. Eu queria ter trazido isso hoje e não consegui, né? Então, aqui tem a araucária e o eucalipto. O eucalipto começa a entrar no Brasil, eu acredito que no final do século XIX, agora eu não lembro a data assim de cabeça, eu tenho isso anotado em algum lugar, e vai fazer dormente, vai fazer uma série de coisas, e ele graça mesmo, né? Tanto que essa zona norte da cidade de São Paulo tem muito eucalipto, e depois a região ali de Suzano, Mogi, ao sul, tem bastante eucalipto. E hoje o país inteiro eucalipto, pinos, essa coisa toda, né? Já falei que eu dirigi do, do São Francisco até a Chapada, indo a uma velocidade alta, que naquele tempo as pessoas não ligavam tanto, e dirigi às 4 horas, só reflorestamento. Todo o litoral de Santa Catarina é só reflorestamento. Para quê? Para dar suporte ao nosso modo de vida, né? Porque se não é econômico, deixa, como na zona norte de São Paulo, está ficando meio, não é mais explorado, né? O que você tem ali hoje é uma pressão imobiliária, de outros tipos de investimento, de grande modernização do viário, em um contexto de vulnerabilidade social muito grande, né? Então, mas é outra discussão. Mas aqui, o nosso amigo Paulo Prado, ele usou
a araucária ancestral e o eucalipto cosmopolita como esse símbolo da perda do passado nessa marcha do progresso. Dentro de dezenas de anos, desaparecerá o último vestígio de São Paulo quinhentista ou seiscentista, como já desapareceu o paulista antigo desses tempos heróicos, os quais eles são talvez um eco, diante, de novo, de ter que se reinserir nessas grandes mudanças. Se não me engano também, se não me falha a memória, esse quadro aqui ficou na herança da Tarsila, né? Do Almeida Júnior, que é um artista que pintou essas regiões, né? Então, a gente tem essas realidades todas sobrepostas, as pessoas estão convivendo meses em Paris e muito tempo com isso que está aqui. Então, é nessa coisa que surge essa síntese. No caso desses trabalhos da Tarsila, são para o livro do Blaise Cendrars, né? São ilustrações. Então, aqui você vê essa coisa do croquis rápido, né? Mas quando isso vira croquis rápido de campo, quando isso vira ilustração, quando isso vira desenho, tem todo uma peculiar observação desses elementos que vão constituindo todo um repertório visual desse Brasil rural. E vai somar muito com essa linguagem moderna e, ao mesmo tempo, com a própria dimensão onírica que o surrealismo, muitas vezes, ou de ruptura do discurso lógico, que o surrealismo tanto trabalha, né? E que tem essa tensão com essas dimensões mais, entre aspas, mais primitivas, mais da subjetividade, desse emaranhado interno humano, né? E aí ela vai fazendo esses desenhos, né, que são bem diferentes desses outros que a gente estava vendo aqui, né? Eu não peguei um inventário muito grande de desenhos, né? Mas é para tentar mostrar para vocês, o que eu estou procurando fazer é mostrar para vocês um pouco de onde vem pensar um pouco esse processo criativo no seu tempo, mas não no seu tempo enquanto uma condicionante histórica, mas enquanto uma inserção vivida mesmo, sabe? Na qual você tem que procurar a sua resposta e você dá nas contingências das escolhas e das possibilidades que você tem, né? Ou que você cria. E aqui, vejam esses desenhos da Tarsila. Claro que eu não estou sugerindo que seja uma passagem direta. Com esses desenhos aqui, esses desenhos do lado de cá, vocês conhecem, né? Alguém, fora o Ney, sabe identificar quem é o autor desses desenhos? Estão valendo o Ney também. Oscar, né? É o velho Oscar, né? As montanhas do Rio, as curvas da mulher e as curvas da arquitetura barroca. Não era assim que dizia o Oscar, como a dimensão poética da sua arquitetura? E não é isso que a gente está vendo de formas diferentes. Essa natureza tropical ainda é um elemento muito criativo. Não é só o passado, essa própria beleza dessa natureza tropical é algo que nos diferencia, que nos enche de orgulho nesse contexto que está posto aí. Nos enche de expressão criativa. O discurso sobre a arquitetura, o discurso sobre a arte, até o discurso sobre a política, em alguns desses casos, ela se enraiza nessa condição de múltiplos tempos, uma história muito recente, mas que esses tempos se sobrepõem intensamente ainda, muitas vezes como contradições, mas que são vistas aqui como projeto criativo. No caso, isso aqui é um painel que está naquele projeto que ele faz lá em Ouro Preto, do Oscar, que é o hotel, né? Então, o paisagismo ele também vai seguir por esse caminho. Eu vou começar com a Dieberger. Era uma grande companhia de jardins, fez também os primeiros projetos do Parque Ibirapuera, se não me engano, se não me falha essa memória. E eu trouxe esse trechinho para ler com vocês do Dieberger. É um manual deles, né? Em qual eles vão mostrando alguns projetos que ele faz, é um inventário de projetos, que tem várias linguagens,
né? Algumas que até a gente consideraria mais modernas, mas é que elas estão dentro mesmo de uma tradição do que a gente coloca o ecletismo. Mas veja só como que vai comparecer aqui. Eu não pus a data, eu não vou lembrar de cabeça a data, mas é do período que a gente está tratando. O que é o jardim? Uma casa moderna e bonita exige um jardim executado de acordo com o estilo da mesma, assim como um lindo quadro necessita de uma moldura adequada. Bem, quando ele falou uma casa moderna, os arquitetos olham o que vem em seguida, moldura, né? Ornamento, estilo, como que pode? O modernismo se constituiu brigando, no caso da arquitetura, com essas ideias. Mas, na verdade, ela acabou constituindo outros projetos, como a gente mesmo viu aquele da casa que a gente viu lá nos arredores de Paris, que passou o filme e tudo, né? Então, uma casa moderna e bonita, isso mostra que ele está escrevendo para um público de clientes, é uma comunicação comercial, mas que mostra essa necessidade de você ser contemporâneo, né? Exige um jardim executado de acordo com o estilo da mesma. Então, não adianta você gastar muito dinheiro com o estilo da casa se ela não tiver o seu jardim. É isso. E vamos lembrar que as casas começam, de quem pode, a ter recuos laterais já há algum tempo, né? O jardim não é somente a moldura da casa, demonstrando o gosto de seu proprietário. O papel do jardim vai além. Ufa, né? É ele que proporciona aos moradores da casa os maiores prazeres, que no trabalho, ao seu trato, convida a permanência ao ar saudável da natureza. Então, essa ideia de saúde no ar livre, que é um outro elemento que está muito forte em todas as discussões do urbano, não só no Brasil, mas no Brasil nesse momento. Os argumentos para fazer o Parque do Carmo, que o Washington Luiz vai pôr, é a questão da salubridade, não só salubridade ambiental, mas salubridade moral mesmo, do trabalhador, né? É ele que proporciona aos moradores da casa os maiores prazeres, que no trabalho ao seu trato, convida a permanência ao ar saudável da natureza, que alegra pela diversidade de suas plantas e flores, que ensina a observação das coisas da natureza e que implanta na alma sensível das crianças o amor pela liberdade, reconfortando-as a permanência no ar infestado das salas de escolas e quartos fechados. Então, aqui ele usa um outro elemento negativo para uma outra coisa que também é um grande avanço da época, que eram as escolas públicas, né? Num certo sentido, a necessidade da escola. Mas aqui, para ele quer mostrar a liberdade, né? O que atrai no jardim. Não é em qualquer jardim que o visitante educado sente-se bem, que é o argumento do Campos Salles, quando ele vai para a Europa, não é o Campos Salles, é o... esqueci o nome do autor, acompanha o Campos Salles eleito para a Europa, ele escreve em determinado momento que a gente está indo para a Europa com o presidente eleito e ele fala que a gente não está dando cuidado para os nossos jardins, para os nossos parques e as nossas praças. E que a gente deveria fazer isso, se não por uma real civilidade, eu não lembro literalmente como é que ele fala, pelo menos para não demonstrar, pelo menos para demonstrar a civilidade, mesmo que ela que não seja por um bom gosto, que seja para demonstrar a civilidade, qualquer coisa assim, né? Então, os jardins estão sendo vistos aqui como esse ideal, essa fazenda na cidade, né? Num certo sentido. Não é, só que tem muitos autores escrevendo sobre essas coisas aqui. Não é em qualquer jardim, tal. Professor, Oi, fala. mas no início do século havia muitas árvores em São Paulo, falando de São Paulo, né? A gente vê pelas fotografias que as ruas tinham árvores, 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 tinha muitas áreas verdes. Então, quando fala do jardim, eu entendo que é um jardim elaborado, é um jardim dentro da propriedade, da residência. Mas é que, assim, o tom como está sendo exposto, parece até que as pessoas não gostassem. E, pelo contrário, eu acho que os fazendeiros que tinham casas aqui em São Paulo
eles já cresceram num ambiente, né, do interior, no meio da fazenda, natureza, e sentiam um prazer em ter pomar, né? Eu vi fotos antigas das casas de São Paulo, no início do século, elas tinham pomar dentro de casa, pomar no Acho que é um quintal. pomar, mas o jardim que ele está falando aqui é um jardim projetado, é um jardim paisagístico, né? Sim, Que algumas fazendas até podiam ter alguma coisa, mas não era também tão comum. Mas por isso que eu falei, a fazenda dentro da cidade, porque nem todos podiam ter uma casa isolada no meio de um lote, né? No máximo sim, aparecendo o recuo lateral. é, Aonde os jardins vão aparecer são nos bairros novos, né? uhum, Higienópolis, esses bairros que vão surgindo a partir do quarto final do século XIX, eles vão tendo as áreas ajardinadas. A Avenida Paulista, que eu mostrei, totalmente ajardinada, ela tem plantação. O próprio Prestes Maia, quando faz as suas obras, ele ajardina as suas avenidas, né? sim, Então, mas são esses setores da cidade que, de fato, são ajardinados. Por exemplo, os bairros operários, os cortiços, eles não são ajardinados. E os bairros mais antigos também não. Então, você começa lá para os Campos Elíseos, depois você dá a volta para o Higienópolis, subindo em direção à Paulista e depois descendo em direção ao Pinheiros, tudo isso é ajardinado. Mas tudo isso é para essa elite mais abonada. O Dieberger, ele quer atingir também um público que não tem só uma casa isolada num quarteirão, mas que tem um jardim um pouco menor, e também certamente quer atingir. E tem também os jardins públicos. O plano do Prestes Maia, ele traz, né, muitos jardins. A própria cidade, não estou discordando de você, estou concordando, né? A própria cidade, quando traz o Boulevard para fazer o Anhangabaú e fazer o Dom Pedro, que só é executado 10 anos depois, é, é uma preocupação de qualificar essa cidade de acordo com as cidades europeias. O que eu falei é a crítica, eu estou tentando lembrar o autor desse que acompanha o presidente para a Europa, ele está vendo um distrato. Por quê? Porque existem muitas críticas também, inclusive no Rio, no passeio público do Rio de Janeiro, que é de onde ele vai, mas existem muitas críticas que vão mostrando que você inaugurava o jardim e logo depois, são muitos, tem inclusive viajantes, muitos falavam isso, logo o estado de abandono era patente. Então, é disso que ele estava falando. Ele estava falando que não existe, então, realmente uma consciência cívica da cidade no Brasil e que, se, na ausência disso, deveria ainda assim se valorizar para você se equiparar com essas cidades europeias. Ou seja, a gente dizendo um pouco depois diria assim, passar um bom xerox da gente lá fora. Essa entendi. é a reclamação que ele está fazendo. Mas Essa essas... Hã? Essa questão de conservação das áreas dos jardins públicos, pelo menos, ela é uma questão que persiste até hoje, porque Persiste até hoje. em muitas cidades, dentro e fora de São Paulo, no Rio Grande do Sul também, por onde eu andei, a prefeitura constrói um jardim, uma praça, o que for, e não dá manutenção, não tem aquele cuidado de ter os jardineiros que falam, olha, cada época do ano muda as plantas, dá um colorido. Isso a gente vê nos jardins europeus. Vê nos Você jardins olha, europeus. Você é, tem um cuidado, inclusive, preventivo, né? Você tem uma ideia, a ideia de manutenção, a ideia de cuidado, no inglês, care, né? Então, é afeto também, sabe? é, Mas aqui a gente tem aquela reclamação que está no texto do Bonifácio também, de certo modo. A gente tem uma imensidão para devastar, então você não tem o cuidado necessário. E você tem essa questão mesmo de vamos fazer, inaugurei, marquei, mas você não tem essa progressão no tempo. A crítica era essa. O que o Dieberger está fazendo é mostrar que uma pessoa civilizada não agiria assim, então teria um jardim. Vamos tocar de uma outra forma. E aí ele está dizendo os benefícios do jardim, porque nesse momento a questão da ginástica, né, do exercício físico, também já está sendo considerado, a questão do saneamento, como eu já disse, da vida ao ar livre para ser um lugar salubre. Então, ele está vendendo todas essas ideias para esses possíveis clientes, né? E só que ele não está fazendo crítica, na verdade, ele está querendo mostrar o aspecto positivo para vender. Agora,
você tinha ao redor de São Paulo, tudo eram chácaras. Então, até o começo, até o final do século XIX, você ia o Rio Tietê entrava ali no Brás, né? Onde é a Celso Garcia hoje. Então, tudo aquilo eram chácaras, algumas eram chácaras de recreio, de repouso, né? E a cidade mesmo era um contínuo mais urbanizado, com menos arborização, que depois vai começar a se fazer arborização. No final do século, por exemplo, vão começar a fazer algumas praças arborizadas, e depois isso entra pelo século XX, inclusive com um projeto de arborização pública, né, para a cidade de São Paulo, que era o prefeito Eduardo Prado, acho que era o prefeito, eu não lembro agora o nome, mas tem um jardineiro que vai fazer várias praças públicas. Então, está começando a haver uma valorização em São Paulo desses espaços públicos. Agora, o Dieberg está se dirigindo ao cliente. Ele quer mostrar, olha, você tem que ter um diferencial para mostrar quem você é. No fundo, é isso que ele está dizendo. O resto é argumento, né? Não é em qualquer jardim. Gramados maltratados e crescidos, plantas raquíticas e sem vegetação, caminhos sujos e mal traçados, a casa escondida por plantas muito altas, a divisão antiestética dos canteiros trazem a impressão de abandono, de falta de zelo e de gosto artístico do seu proprietário. Aí então, se você está nessa, você está por fora. Aí ele vem. Indubitavelmente, o cultivo do jardim sempre foi e sempre será a melhor prova da cultura de um povo. É um eco de muitas conversas, né? A arte de se fazer um jardim é a mesma de como se pinta uma tela, de como se compõe uma poesia ou como se constrói uma casa. Como todas as artes, distingue-se ali os serviços bem acabados. Então, ele está trazendo uma ideia de ordem. Se você quiser se sentir bem na sua casa, ela tem que ter uma ordem na arquitetura, tudo, e no jardim também. Senão, olha, eu deixava crescer na frente de casa, tinha uma bananeira que crescia, eu nunca cortava as folhas velhas. E as pessoas chegavam e falavam, você tem que tirar isso, dá azar, não pode, né? Por conta de uma associação com a morte, com o abandono, que de fato é, na verdade, um não contemplar o ciclo da planta. Mas a ideia de jardim que a gente tem é um jardim o tempo inteiro paisagisticamente controlado, né? Sempre é essa, né? Bem, aí ele continua falando, e eu vou pular esse parágrafo aqui, porque ele já estabeleceu que ele está estabelecendo o diferencial dele. É um cara que tem o viveiro, que conhece as plantas e que tem o domínio artístico do projeto. O jardim é uma obra de arte. Por isso que quando você fizer o seu jardim, você não precisa só comprar um quadro para pôr na sua sala. O seu jardim vai dizer quem você é, né? E a manutenção dele. Então, ele continua. Em São Paulo, onde o preço do terreno sobe ao fantástico, raros são os proprietários possuidores de grandes áreas que se destinam a serem jardinadas. Os grandes parques, com extensos gramados de divisão estilo inglês ou natural, com majestosos agrupamentos de árvores e arbustos, são permitidos aos proprietários fora da cidade e nas fazendas, onde eles não são obrigados a economizar terreno. Na cidade, porém, o arquiteto paisagista vê-se na contingência de aproveitar os poucos metros de terreno destinados ao jardim, de modo a tirar o maior efeito possível pela concentração de plantas sensoriais, para aí afora ele vai. Então, ele está falando para grandes proprietários, ou médio ou alto de proprietários, que têm casas que permitam fazer esses jardins. Ele não está visando só os quarteirões, mas ele está visando casas menores, desde que isoladas no jardim. Certo? Tudo bem? Luciana, você quer? Fala. Uma questão. Então, nessa época, eles ainda usavam a palavra jardineiro ou eles estavam usando paisagista, né? Falo isso porque na época que eu fiz a graduação, eu fiz na Unesp, né? Desenho industrial na área de comunicação visual. Tinha um colega meu que ele adorava jardim. Ele falou, vou ser jardineiro. Ele fazia desenho industrial para ser jardineiro, um designer de jardins. E eu falei assim, jardineiro? Ele falou, Eu pensei, não seria um paisagista, né? Ele falou, não, eu quero ser um jardineiro. E enquanto o professor estava lendo, falando do jardim,
eu fiquei pensando, né, como o europeu valoriza o jardineiro, porque não precisa ser necessariamente um paisagista para desenvolver para trabalhar naqueles jardins públicos super bonitos, floridos, etc. Mas o jardineiro mesmo, que aparece na história do paisagismo, são grandes jardineiros, né? São famílias, às vezes, de jardineiros. Esses jardineiros é o que a gente chama agora de paisagista. Era um camarada que sentava para conversar com o rei, né? Um rei, né? Não era uma figura assim, esse jardineiro que eles estão falando agora. Aqui já se usa a mesma ideia do arquiteto paisagista, tanto que ele, inclusive, escreve aqui. É possível que ele tenha se formado, agora eu não tenho, eu estou com medo de estar misturando as coisas, mas na Bélgica tinha a faculdade, lá o curso de arquiteto paisagista, que era ligado à agronomia, não à arquitetura. E eu acredito que o de Berger e outras pessoas vêm se formadas também aí. Existem aí muitas diversidades. Nos Estados Unidos, nessa época, também tinha já o curso de Landscape Architecture, arquiteto paisagista, né? Que fazia jardins também, né? Então, no caso aqui, na hora que ele está se diferenciando, vamos lembrar, isso é um dado comercial, né? Mas olha quanta informação num prospecto comercial em que ele mostra os jardins deles, né? Eu não tirei, esse daqui é tirado do trabalho dele, mas aqui é a Vila Penteado, onde funciona a pós-graduação, onde funcionava e talvez volte a funcionar a pós-graduação da pós. Tudo aqui é prédio hoje, né? Entrava-se por aqui, aqui hoje é um muro de fundo da casa, que era a entrada da cozinha, a entrada de serviço, por onde a gente entra, tem aquela lagoinha e tal, né? Então, eram grandes jardins. Mesmo aqui, ó, que talvez numa casa que não é tão grande, você vê o cuidado dele de fazer o jardim. É um jardim que está no estilo mais inglês, talvez, sabe? A gente tem que lembrar que os ingleses, sim, eles vão valorizar muito os pequenos jardins, inclusive os estilos mais informais, com Gertrude Jekyll, essa turma. Eu não sei o quanto que o Dieberg está conectado com isso, mas aparentemente está, né? E a ideia também de jardins públicos estão acontecendo, como esse jardim do Bouvard, né? Só que a linguagem desses jardins quase sempre é de plantas estrangeiras, né? O jardim elegante era um jardim com rosas, com essas plantas todas que são estrangeiras. Pouco se ousava. O Glasiou, que era um paisagista francês, que vem para o Brasil, que faz a reforma lá do passeio público que a gente já mostrou, ele saía coletando plantas do entorno do Rio de Janeiro e depois participou daquela expedição para o interior do país, mas ele mandava essas plantas embora e também algumas ele usava no jardim, mas não era um uso consistente da flora tropical. Muita gente vai reclamar, inclusive no século XIX, viajantes vão falar, puxa, essa flora poderia estar sendo usada nos jardins, não é? Mas não era um projeto consistente, não havia um projeto de uso das plantas. Elas poderiam ser usadas, mas a grande referência não era essa, né? Então, no Brasil do século XIX, a condição tropical do país inspira uma visão romântica da natureza na construção de uma identidade nacional. No início do século XX, essa condição desdobra-se em projetos que incorporam e ampliam a discussão das raízes do país frente a um desejo e necessidade de modernização em várias áreas da cultura. Em São Paulo, com a economia do café, a diversificação de atividades, o crescimento urbano e a atualização dos modos de vida, os modernistas concebem um projeto que integra a memória do passado colonial e a natureza tropical em uma recriação da contribuição das vanguardas europeias com as quais estão em contato. É tudo que eu já falei. Agora acontece como é que isso acontece para o jardim. Em certo sentido, os trabalhos de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e outros antecipam um referencial estético simbólico que permitirá a elaboração de um programa paisagístico peculiar à habitação e à cidade industrial brasileira, que é isso que eu vou mostrar a seguir. Isso eu tirei do meu doutorado, né? No entanto, desafiando a paisagem prevalecente até então, permanece como um fato artístico e ambiental isolado e distinto da cidade.
Essa tensão entre modernidade e tradição, entre natureza e cidade, entre arte e arquitetura, foi fundamental para a elaboração de uma proposição de uma linguagem modernista no paisagismo brasileiro, contribuindo para novos olhares para a paisagem no momento seguinte. Mas vai demorar para você ter um paisagismo moderno no espaço público propriamente. Vai ter, mas a própria linguagem de um paisagismo moderno vai levar um tempo para se desenvolver aqui. E ela vai ser original em relação àquilo que eu já mostrei para vocês na Europa, que está muito ligado ao Art Deco, aos materiais inertes, industriais, que a vanguarda, não o paisagismo, por exemplo, da Escola da Bélgica, eu já falei, e muitos outros, não. Né? O Tanner, não, que vai para a Inglaterra, e lá eles fazem o paisagismo que não tem esse caráter. Mas o paisagismo brasileiro ele vai desenvolver até o começo da década de 40 uma síntese totalmente original, estética e de vegetação. E de onde ela sai? Como que ela se chega nela? É isso que eu estou dizendo nesse trecho que eu li para vocês. E que essas contradições entre modernidade, tradição, natureza e cidade, elas são elementos criativos desse processo. Eu estou falando agora especificamente do paisagismo, mas vocês vão ver, eu espero não ter tirado todos os slides, que pelo menos mostrar essa relação para vocês que existem esses campos da vanguarda entre nós, como a gente viu que tem na Europa, né? Com alguns projetos que eu mostrei, poucos que eu mostrei de jardim lá. Não é certamente a parte principal, a parte mais... Os estudos, inclusive, disso começaram a ser mais recentes, né? Desse paisagismo europeu. Mas no Brasil vai ter também, só que ele vai ter um caráter totalmente diferente desse europeu, né? Professor. Oi, quem chamou? Eu. Não, se quiser continuar, daí eu já... Não, pode falar. Tá. Eu vejo cada vez mais que o paisagismo é muito importante na arquitetura, né? Nos projetos e tudo mais. Hoje a gente estuda, o curso é Arquitetura e Urbanismo em São Paulo, mas tem outros estados que é muito forte o urbanismo. Tem cursos que são arquitetura e paisagismo, arquitetura, urbanismo e paisagismo? Porque a Constituição legal da profissão é arquitetura e urbanismo, e o paisagismo é uma das competências de projeto do arquiteto. Muito disputada, sobretudo com agrônomos e com outros grupos. Então, tem os paisagistas, né, arquitetos, né, e tem o pessoal da agronomia, que vocês veem é uma tradição antiga também, como na arquitetura, e você tem, em São Paulo, ela começa a ser ensinada só na FAU, que eu saiba, né, posso estar errado, mas que eu saiba, o paisagismo começa a ser ensinado só na FAU. Acabei de mencionar em Anhanguera Melo, quando vem o Valdemar, o Robert Coelho Cardoso, ele vem dos Estados Unidos, tinha feito um estágio lá com o Garrett Apple, é um camarada que vai influenciar muito esse começo do paisagismo moderno em São Paulo, né? Então, ele só começa a ser ensinado a partir daí, na Faculdade de Arquitetura aqui, né? Eu não sei se nos programas mais antigos ele entrava de outro modo, mas que, por exemplo, o Anhanguera Melo e outros arquitetos estavam muito ligados a esse paisagismo, e muitos dos projetos urbanos, por exemplo, que eram feitos, tinham forte interpretação paisagística da cidade, como o do Alexandre Albuquerque, que eu já citei aqui hoje. Né? Uhum. Mas, no entanto, o paisagismo ele começa... Esse paisagismo moderno brasileiro, que é o que eu estou tratando aqui, ele vai começar a emergir a partir de meados da década de 20, do que eu sei, pode ser que alguém descubra mais coisa depois, né? E vai ter uma grande expressão no Rio de Janeiro, de fato. Né? E em São Paulo, a expressão de um paisagismo moderno, embora hajam outras experiências, ela vai decolar a partir da década de 50, principalmente. Moderno, não estou falando de paisagismo, estou falando de paisagismo moderno, tá? Estou falando das vanguardas agora. O outro paisagismo existia, né? Por exemplo, o projeto do Parque do Ibirapuera da década de 20, ou de outros parques, do próprio Museu do Ipiranga, era um projeto de paisagismo, está lá até hoje, né? Aquilo é um projeto de paisagismo italiano, mas é um projeto. Só que eu agora estou falando especificamente do moderno.
tá? Bem, para entender essa coisa, olha, isso aqui é uma citação, a imagem de fundo é um quadro do Antônio Henrique do Amaral, totalmente pop, né? Eu gosto desse quadro porque eu acho que ao Andy Warhol, com a lata de sopa, ou seja, produtos industrializados, artistas de cinema, o Antônio Henrique oferece um produto tropical, da natureza, né? O país tropical, o país que exporta, inclusive, o quê? Exporta produtos agrícolas, né? Então, ele faz isso no contexto de uma certa crítica, no meu entender, político, para o momento em que ele faz essa tela, 1870. Mas ela está, nesse momento, aí por uma outra razão. Entrava-se passando sob uma arcada de jasmim. Tinha atrás um jardim bastante antigo, no extremo do qual tinha conseguido convencer o dono a plantar uma bananeira que me lembrasse que eu estava nos trópicos. Título da aula. Alguns anos mais tarde, a bananeira simbólica transformara-se numa pequena floresta na qual eu fazia a minha colheita. Então, esses elementos, isso é o Levi-Strauss, que alugou a casa quando ele estava aqui em São Paulo, e aí ele fala isso, as plantas eram todas europeias, eu queria lembrar que eu estava no trópico, eu tive que convencer o dono, porque para o dono aquilo ia ser mato, como as pessoas que viram as folhinhas não cortadas da minha bananeira. Para o dono aquilo ia depreciar a coisa dele. Então, ele convence para se lembrar que estava nos trópicos. É um argumento altamente simbólico, uma representação com toda a sua força, com toda a sua clareza, né? Então, você tinha a arcada de jasmim, você tem a bananeira que me lembrasse dos trópicos. Ao convencer o dono, é o estrangeiro nos trópicos. O dono quer ser um europeu nos trópicos, ou quer ser, né? O jardim antigo, que cresce, e a bananeira cresce, é a floresta da Divosa, que está desde as primeiras cartas, como vocês lembram. Né? Agora, eu acredito que o Levi-Strauss não queria discutir todas essas coisas, né? Quando ele está falando, é sempre muito amargurado com São Paulo. Na verdade, ele está querendo dizer que é tudo muito provinciano aqui na década de 30. Ele vai dizer do pessoal que estudava com ele na USP que os paulistanos eram ávidos por novidade. Todo mundo só queria saber da última novidade. Ninguém queria ler os clássicos, gastar tempo na sua formação. O cara queria direto dizer qual é a última coisa que saiu, né? Uma observação que mostra, você pode falar, é o europeu fazendo a crítica do subúrbio, mas, na verdade, é também o europeu, e não só o europeu, um intelectual e que era muito jovem nesse momento, fazendo a crítica de um modo intelectual que vinha dos bacharéis e que estava nessa questão. Mas aqui é só para mostrar para vocês, então, isso aqui para lembrar a modernidade, para mostrar para vocês o quanto que vai ser emblemático o trabalho do Warszawski e da sua esposa, Mina Klabin-Warszawski, na criação de um paisagismo brasileiro. E quanto que ele está afinado com essa vanguarda artística que eu mostrei muito rapidamente, até porque, primeiro, eu precisaria de mais tempo para ir mais fundo, segundo, porque é bastante conhecida de vocês, eu estou pegando as coisas que eu imagino sejam menos conhecidas, pelo menos da maioria, né? Dentro de colocando essas pontes, mas eu acredito que Tarsila, Mário, essa turma, a representação do Macunaíma começa na floresta amazônica, né? E vem depois para a cidade. Então, esses elementos do Lazar Segal, essas pinturas todas estão, eu acredito, bastante conhecidas, né? No caso aqui dessa vanguarda primeira paulistana, isso aqui é a casa do Warszawski, que gerou muita briga, né? Não queriam aprovar, inclusive, porque ela era feia, era uma cíntia moral, essa é uma das discussões que vai surgir em torno da casa. Por quê? Porque os valores artísticos tradicionais tinham o equilíbrio, a simetria, a proporção, a decoração e o decoro
né, como um dado, o decoro que vem da decoração, o equilíbrio, saber usar esses elementos todos como um dado quase moral da dignidade dessa arquitetura clássica que o ecletismo vai trabalhando de muitas formas. Quando você tira tudo, ainda que o Warszawski ele vá dar a impressão de uma casa do Le Corbusier sem ser, a crítica que o Carlos Lemos faz, né? A casa de tijolinho parecendo que era de concreto, com um telhadinho e tal, na verdade, ela é um manifesto, é um baita do manifesto, né? Nesse ponto, eu não concordo totalmente com a crítica do Carlos Lemos, olhando muitas contradições construtivas do que era possível na época, porque a casa em si era um manifesto, né? Tanto que gerou muita confusão, né? Tem muita caricatura muito engraçada nos jornais da época sobre esses trabalhos que o Warszawski vai fazendo. E aí, quem vai fazer o jardim é a Mina Warszawski, que também vai trabalhar nos mobiliários, em muita coisa. Ela vai passar um tempo na Europa, mais ou menos por essa época, e volta, e eles fazem essas casas. O Le Corbusier fica encantado com o trabalho do Warszawski e nomeia o Warszawski representante do Cian na América do Sul, coisa bem conhecida dessa história, né? Quando ele deu uma passada por aqui, né? O desenho do jardim, ele começa a usar algumas plantas que são tropicais mesmo. O cactus, se vocês lembrarem dos trabalhos da Tarsila, mas mesmo aquele outro dali, eles têm uma ideia de tropicalidade que vai ser associada na América, né? Desde lá muito tempos atrás, né? Mas que nesse momento começa a ser usado como projeto estético, né? Por exemplo, eu achei um jardim de cactos em São Paulo, um pouco antes do Jardim da Mina, mas é um cactário, né? Então, aqui ela é usada como planta ornamental, né? O capuruvu que está aqui no trabalho da Eliana Guaral, que, se não me engano, é o trabalho da Eliana, a gente vê que ele era usado em arborização pública. Mas aqui o guapuruvu é usado, que é uma planta nativa, e cresce rápido, né? É usado como no projeto de paisagismo. Então, não é que ela não era usada no paisagismo, mas não era uma planta, o que comentam esses escritores que comentaram primeiro esses trabalhos, que chamou muita atenção, deve ter chamou atenção. E rapidamente essas plantas crescem, não é? E aquilo vai dar o que é hoje o parque que vocês devem visitar, quem estiver em São Paulo, o Parque da Rua Santa Cruz, que é bárbaro. Bárbaro, a gente tem um monumento mesmo hoje a todo esse momento. Então, vejam aqui os cactos nos trabalhos da Tarsila. Eles quase que adquirem autonomia. Esses cactos estão na fazenda da Tarsila, realmente, né? E lá no Nordeste, o Tacaru também. O Manuel Bandeira vai fazer uma poesia, se não me engano, de um cactus enorme que cai, tomba a rua e tal. E aquela escritora modernista do Nordeste também vai trabalhar com os cactos. Bem, também não é o caso da gente estar pegando aqui. O que interessa é que o desenho que está nos quadros, de certa forma, ele faz parte de um movimento cultural, que é a construção da arquitetura do Warszawski, no caso, como o primeiro emblema disso, depois o Lúcio Costa no Rio. Tanto que o Lúcio Costa, quando ele dá a guinada dele, a traída dele no neocolonial, quando ele dá a quebra de rumo lá, ele abandona aquilo, ele não vai abandonar os estudos coloniais, mas ele vai abandonar o estilo neocolonial e abraçar o moderno. Quem ele convida como sócio é o Warszawski, né? E convida ele para a escola que ele está criando lá. O Warszawski deixa a esposa aqui em São Paulo, que tinha acabado de ter o filho, se não me engano, e vai para lá com o Lúcio Costa, né? É nessa casa
numa dessas casas, que o Frank Lloyd Wright vai passar também a conhecer esses trabalhos, né? Aqui, no caso, em São Paulo, é feito pela Mina, né? A ambiência desses desenhos. Vamos lembrar o trabalho do Brevecken, que eu lembrei, e esse trabalho da Mina. É um desenho esse desenho aqui é um desenho legal, um desenho moderno já, né? Sob muitos pontos de vista. Eu tenho um pequeno problema, porque eu, na época, não tive como fotografar. Eu fiz uma entrevista com o filho do Warszawski, né? E muitos anos atrás, e ele me mostrou um croquis, né? Que ele falou que era o croquis da Mina para a casa da Rua Santa Cruz. E a entrada ali era com jardim de rosas, e o resto era tudo isso dessa forma. Só que ninguém nunca mais achou esse croquis depois, né? Mas ele me trouxe, me mostrou, mas agora eu anotei na época, mas isso ninguém acha mais esse croquis, né? Nem o próprio, né? Que não se lembra do que tinha no croquis. Bem, enfim, a Mina vai fazer muitos dos jardins do Warszawski até um certo ponto. Depois eu tenho a impressão que ela talvez não tenha continuado. Essa história ainda precisa ser aprofundada, apesar de ter uma dissertação de mestrado sobre isso. Eu escrevi um primeiro texto. Eu digo primeiro texto porque talvez tenha sido um texto pioneiro sobre esse paisagismo moderno, ou em alguma medida pioneiro sobre esse paisagismo moderno, sobretudo em São Paulo, que tinha um capítulo também sobre o Burle Marx. Ele foi publicado. Eu acho que eu devo ter disponibilizado para vocês, não lembro, senão eu disponibilizo. E depois saiu uma tese da Tatiana, lá feita em São Carlos, que ela usa quase que o título do capítulo da Mina, entre rosas e cactos, ela usa entre rosas e mandacaruza, alguma coisa assim, para título da tese. Mas ainda há algo que estudar sobre essas coisas, né? Agora, vejam que interessante, o cactus que está no jardim também está na decoração interior. Aqui é a turma reunida numa desses grandes encontros de toda essa vanguarda, esses intelectuais, talvez seja a SPAN reunida aí onde a sede vai ser na casa dos Warszawski, e a Mina é super ativa, né, nesses grupos, né? Se não me engano, foi essa casa, uma outra semelhante, que tem um balanço assim, que numa caricatura do jornal, a pessoa está no balanço e a casa se inclina. São várias formas de debate. Uma caricatura nem sempre é uma forma mais respeitosa de tratar a diferença, né? Embora, muitas vezes, frequentemente, seja engraçado. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que aquilo que estava na vanguarda artística, ela está num projeto total dessa vanguarda, que a casa, as colchas vão ser feitas por eles, né, os quadros, que eu não trouxe essas fotos, mas tem outras fotos, né? E, avançando um pouco mais, né, indo para o Rio de Janeiro agora, não é que esse é o próximo passo tradicional da historiografia do paisagismo, é o Burle Marx. Da Mina se sabe pouco, tem pouca documentação, tem pouco material já feito, se sabe essas coisas, tem essas fotos dos jardins que estão publicadas, e outras, o Neto, que é arquiteto, ele tem um acervo legal de fotos, deve pesquisar. Mas o próximo momento acontece no Rio, exatamente no contexto da reforma do Lúcio Costa, né? Com a firma do Lúcio Costa e do Warszawski, né? Deixa eu ver o que está aqui. Bem, vou dar um tempinho para vocês lerem. Alguém quer fazer o favor de ler? Para dar uma força aí para eu tomar um. Eu posso ler. Obrigado. Pode ir lendo tudo ou Tudo. você vai interromper? Tá.
A tropicalização de nossa paisagem correspondia à necessidade de uma elite que, agora urbana, tinha suas raízes na lavoura e sentia-se oprimida por grupos emergentes estrangeiros, que marcavam sua presença na cidade com suas mansões na que deveria ser a tradicional Avenida Paulista. Só um minutinho. Só um minutinho. Isso eu estou falando porque muitas das mansões que foram construídas na Avenida Paulista eram desses imigrantes que vão enriquecendo também, disputando esse espaço simbólico. Obrigado. Em uma miscelânea estilística carregada de exotismo. Ficava, assim, parte da alta burguesia paulistana disposta a financiar os cactos e bananeiras dos modernistas, como foi o caso de Paulo Prado. Estavam inclinados, em alguma medida, a um projeto ideológico de valorização, invenção e descoberta da paisagem brasileira, e isso antes mesmo dos modernistas. Tá claro, né? Por tudo que eu já falei isso daí. Essa também foi a conversa com o Nicolau, não é exatamente aí em outro lugar, tem uma citação de memória do que ele fala, mas essa é a... Então, nesse caso, se você, conforme você está dizendo, havia antecipadamente uma inspiração estética oriunda de artistas que foi motivador desses jardineiros, por assim dizer, a criar esses jardins com plantas brasileiras ou tropicais, já tinha também um antecedente de uma parte da elite paulistana de querer se diferenciar de uma paisagem, né, burguesa europeia, de dar um caráter também nacional. Não era isso? Mais ou menos. É que existia já nessa discussão da paisagem brasileira, essa discussão é mais antiga, ela vem entrando. O que eu acho que os modernistas essa elite estava interessada em patrocinar era essa modernidade, era esse diálogo com o modernismo, mas mantendo algum diálogo com as raízes. Essa é uma hipótese, né? É uma das hipóteses. A outra hipótese, se você quiser, quer dizer, isso não era uma hipótese do meu trabalho, mas estão dentro do meu trabalho como hipótese, né? A outra hipótese seria essa, de que o projeto modernista que vai surgir de Jardim Moderno, ele tem a ver antes com essa discussão do tropical nessa vanguarda, nessa primeira vanguarda brasileira, que quer se atualizar com a Europa e que quer se atualizar com as suas próprias raízes, dentro de um projeto moderno de país. É isso, né? E aí, agora é que vai ficar claro isso, porque com a mina ainda não fica tão claro isso, fica claro dentro de um contexto. Mas com o Burle Marx, que vai fazer o seu primeiro projeto para a primeira casa, o Lúcio Costa e o Warszawski fazem aquela primeira casa deles, e o Warszawski sempre gostou, ele tinha já, por alguns croquis antigos que a gente vê, dá para supor que ele achava o jardim uma coisa importante. Então, ele vai falar, olha, eu esqueci minha esposa em São Paulo e precisava fazer o jardim. Essa é uma forma ruim de dizer o problema, mas o problema é que ele talvez tenha falado isso do jardim. E o Lúcio Costa teria dito, porque é que tem uma outra coisa aí, é que os filhos, eu nunca conheci outro filho, mas o filho do Warszawski, ele tinha uma certa, talvez um rancor, um mago, alguma coisa, ele sempre achou que a mãe dele fez muitas das obras do Warszawski, trabalhou muito, isso está inclusive em alguns livros, né? E ele declara isso, trabalhou muito na criação do Warszawski, mas nunca teve o devido crédito, o devido reconhecimento pelo que ela fez, né? Seja lá como for, nessa casa do Rio de Janeiro, o Lúcio Costa chega e conclui que ele vê e fala assim, tem um rapaz que fica ali do lado, perto de onde eu moro, ali na encosta, ele está sempre cuidando lá das flores da mãe dele, cultivando e tal. Esse camarada, ele queria ser arquiteto, mas o Lúcio Costa achou que não, que ele devia ser pintor. E empurrou ele dentro dessa escola que ele estava fazendo. E chamou ele para fazer o jardim, como um artista. O jardim é um trabalho artístico também, frequentemente visto
como um trabalho artístico, como vocês acabaram de ver, o Lúcio Costa chama, o menino chamava-se Burle Marx, né? E o que vai acontecer é que tem pouca foto do jardim dessa casa do Warszawski com o Lúcio Costa, e não tem nada assim, não parece nessas fotos nada muito empolgante, é muito chateante, inclusive o espaço de jardim é muito tímido, né? Muito mal concebido. Mas você vai ver o Burle Marx então, trabalhando, formando na Escola de Belas Artes, ele vai ter contato com um camarada como Portinari, por exemplo, né? Vai ter toda essa reforma modernista que não dá certo, que o grupo sai e vai construir várias coisas, e um desses formados desse grupo modernista vai trabalhar em Recife, né, na prefeitura, levando um projeto de arquitetura moderna dentro da prefeitura. O pessoal do Recife, naquela época, estava com um projeto intelectual muito intenso, né, já tinha de um certo tempo, e o Burle Marx, então, é convidado pelo... Gente, agora começa a fugir os nomes todos. Ele é bem conhecido, vocês vão lembrar, esse camarada que faz essa experiência no Recife. Ele é convidado para ir trabalhar como paisagista lá. Então, a carreira dele vai se fazendo. Diz o Burle Marx que, quando ele esteve em viagem à Europa, visitando as estufas europeias, ele viu o potencial estético das plantas brasileiras que estavam naquelas estufas, e ele percebeu que isso aqui são jardins, né? E ele volta imbuído dessa ideia. E ele vai encontrando, então, nessas oportunidades, suas primeiras tentativas. Porém, né, esse aqui é um desses projetos que ele faz por lá, né? Jardim da Casa Forte. Vejam, o eixo de simetria rigoroso do projeto. Aqui em cima é um detalhe construtivo, né? Então, você não faz isso daqui, você não desenha isso daqui, a água fica parada, né? Tem todo um detalhe construtivo. E para colocar algumas dessas plantas dentro da água, você vê que ele teve que pensar a construção mesmo desse tanque, não é? Ele tem um desenho que é tradicional, que vem dessas formas do ecletismo, mas, por exemplo, várias dessas plantas aqui, vocês mesmos podem reconhecer, são plantas tropicais, são plantas brasileiras. Então, ele vai nesse período, ele faz excursões para as áreas ao redor, como o Brasil já tinha feito no Rio de Janeiro, e sai coletando essas plantas da caatinga, da floresta e tudo mais, né? E vai usando as plantas tropicais dentro desse paisagismo que ainda não tem uma linguagem moderna, né? Seriam as fotos. Mas um controle de desenho já desde o começo muito interessante, né? Mas você vê, este aqui não é ainda o Burle Marx que a gente conhece dos livros de história da arquitetura e do paisagismo. Aquele que Gideon, acho que o Pevsner, o Benévolo, sei lá, muitos deles vão citar o Burle Marx, alguns vão dizer o maior paisagista vivo. Tal impacto que vai criar a obra dele. Mas aqui ainda não é esse, embora você veja que ele tinha um controle, um cuidado com detalhes, já está presente, né? E essas aqui são as pinturas que ele vai fazendo, né? 33 não saíram todas as datas, né? Você vê, ele está muito influenciado pelo Portinari, ele vai caminhando lentamente, que pena que não saíram as datas. Aos poucos, ele vai caminhando para um cubismo na pintura, né? E depois isso vai acontecer também nas tapeçarias dele, mas os jardins iniciais dele, como é esse projeto, por exemplo, isso aqui é o projeto do Le Corbusier para o Ministério, que vai ser reinterpretado aqui nesse Rio, né? Vai ser reinterpretado para se fazer aquele projeto da equipe brasileira, com todas aquelas coisas, né? Então, aqui vocês vão perceber que esses jardins, os primeiros projetos de jardins que o Burle Marx faz para o Ministério, eles ainda são um desdobramento, talvez mais limpo e tal, mas as palmeiras que o Le Corbusier já tinha pensado no projeto dele, estão aqui também no projeto Burle Marx. Se vocês pegarem todo o projeto, vocês vão ver que ele tem uns canteiros
muito mais geométricos ainda, né? O que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa engraçada. O desenho dele... Gente, isso aqui eu vou falar é uma hipótese também. Eu nunca tive tempo de testar isso, e quando eu estava pesquisando isso, eu fui para o Rio, conversei com várias pessoas, mas foi o momento em que o Burle Marx foi internado. Quando eu cheguei lá, já não estava mais para falar com ele, né? E as pessoas não sabiam esclarecer esse momento aqui. Mas esse é o desenho que ele vai terminar para o Ministério na década de 40. Ministério da Educação e Saúde. Ó, a mudança de linguagem. Então, aqui, aí você vai ter, nessas plantas, o modo como ele vai usar as plantas ainda tem uma memória do modo como ele estava usando em alguns momentos dos projetos anteriores às plantas. Só que agora elas já estão com esse desenho totalmente abstrato, né? Tipo ARP, né? Uma geometria abstrata. É claro que isso daqui é o guache que ele faz para apresentar a ideia dele. Não é o projeto. O projeto nasce diferente, mas é realmente uma ideia de fazer uma arte abstrata. Olha que interessante é que os azulejos do Portinari, com quem ele estava trabalhando também nesses azulejos, também tem essa sinuosidade nesse momento. Tem alguma coisa aqui que, nesse momento em que o Le Corbusier estimula os arquitetos brasileiros a olharem a luz tropical e etc. e tal, que isso marca também o Burle Marx, ele vai passar o desenho, em algum momento ele faz essa grande síntese. Essa síntese aqui é, então, o que a gente chama de paisagismo moderno brasileiro, é o começo do que a gente chama de paisagismo moderno brasileiro. Né? A gente vai ver também em Pampulha, com Oscar Niemeyer. De onde saiu essa sinuosidade toda? Como que ela, de um pequeno detalhe da obra de arquitetura, ela passa para ser toda uma paisagem? É uma coisa que realmente eu não sei explicar, mas o fato é que o Burle Marx faz, então, uma síntese nova. Aí você tem aquela coisa programática da mina, de usar a planta tropical, que começa a surgir, que o Burle Marx encampa, com uma linguagem realmente da vanguarda, mas é tropical. Ela é totalmente europeia, mas ela é totalmente brasileira nesse projeto. Tanto é que vai ser chamado ao redor do mundo paisagismo brasileiro, né? E ela vai, com algumas obras que ele vai conseguir fazer em propriedades que são fazendas ao redor do Rio de Janeiro. Então, ele vai poder projetar, né? Isso aqui é a casa, né? Que a gente está vendo aqui um trechinho, né? A casa, o lago, que a gente vê um trechinho do lago aqui, apenas um trechinho, né? Olha, ele vai projetar um jardim imenso aqui. A própria floresta passa a fazer parte do paisagismo, lembrando o paisagismo francês, o paisagismo inglês, toda essa tradição, sobretudo em inglês, que dá esses desenhos sinuosos que aqui podem estar em pequena escala, mas que aqui são desenhos de paisagem, que lembram muitos desenhos ingleses, mas dentro de uma linguagem totalmente moderna, e a paleta dele são as plantas. Cada planta tem uma forma diferente. Ele continua fazendo muitas viagens com botânicos, inclusive, reconhecendo essas plantas, identificando plantas, levando as plantas para cultivar. Então, ele, como dizia o Tabacô, eu acho que eu coloquei aqui, ele não diz, eu quero uma planta, mas o que é, Luciana? Não vi. É o livro, esse livro, para quem se interessa, Roberto Burle Marx, Arte, Paisagem, José Tabacô. Ele é maravilhoso. O professor, com certeza, conhece, ele passa por todas essas fases, todos os projetos dos parques, e assim vai, jardins. Em alguns momentos ele vai entrando com uma coisa mais ecológica, né? Em Minas, com os botânicos que ele vai trabalhar. Enfim, é muito interessante essa síntese. É esta síntese que vai, na mesma hora em que o Brasil vai ter o seu pavilhão em Nova York, né? Desculpe, o pavilhão na exposição, né? E que vai sair publicado na guerra, na política de boa vizinhança, o Brasil Buildings, né? E esse trabalho do Burle Marx, então, ganha o mundo mesmo, né? Só que o que é interessante
é que o Burle Marx não parou de criar. Ele não parou. Aí tem muitos detalhes, muitas coisas que não, a gente nem tem tempo para entrar por aí, né? Mas esse trechinho eu acho bem importante. Até porque o modo como a gente aprende a fazer, durante um tempo, se aprendia a fazer o paisagismo mais recentemente na PAUSP, era um modo metodológico, de projeto, de método de projeto, né? O Cardoso, ele não tinha, ele tinha uma grande sensibilidade à vegetação, ele tinha uma coisa tátil mesmo com a vegetação, dentro de uma linguagem de projeto que ele trouxe. Mas a forma de essa sensibilidade que o paisagista tem com a vegetação e que em determinados momentos a gente desenvolveu metodologias, é uma árvore grande, é a vegetação como parede, de plano de teto, plano de piso. Vocês estão percebendo que eu discordo um pouco dessa ideia, embora eu acho que ela é eficiente. Ela é eficiente, mas talvez isso já tenha passado, né? Porque o essencial do paisagismo, no caso das plantas, é a intimidade com a planta, né? Então, é bem importante. Roberto nunca diz, eu quero um arbusto de porte médio de flor amarela. Ele está fazendo uma crítica ao dizer isso. Ao invés disso, ele dá o nome da planta porque sabe exatamente o que quer e por que quer, né? Então, esse projeto do Burle Marx é um projeto cultural extraordinário, que ele tem o sítio. Quem puder visitar o sítio, eu não sei qual é o estado do sítio agora, mas o sítio é um lugar, é a obra-prima do Burle Marx. E não foi um projeto, foi sendo acumulado aos poucos e tal. Mas e depois ele faz um novo ateliê lá em cima, que como arquitetura não me parece tão interessante, mas ele gostava e ficava lá pintando. Toda manhã ele ia pintar e tinha esses jardins. Ele chegou, por exemplo, só de aráceas, ele tinha 500 espécies de aráceas brasileiras no sítio dele. E você sabe, ele não traz só as plantas brasileiras, fazia arranjos florais, fazia joalherias, fazia jantares, que ele tinha um cozinheiro que trabalhava com ele, fazia jantares para as pessoas onde ele cantava ópera. Não, uma coisa assim sofisticada. Mas uma leitura da vegetação, essas daqui são imagens do sítio, né? Esses desenhos que ele faz nas tapeçarias, que ele vai fazer nos murais, ele vai entrar depois no projeto de paisagismo dele, que ele começa lá naquela pintura. Então, olhar a evolução da pintura, dos desenhos, dos murais e dos jardins, da linguagem, da planta dos jardins, sem esquecer que o Burle Marx via claramente essas plantas de um modo tridimensional, é importante para entender o caminho do Burle Marx, né? Por exemplo, isso daqui virou moda, né? Essa planta em determinado momento, ela não é nativa, né? Mas para ele tinha toda a linguagem tropical, escultórica da planta e tal, né? Eu peguei, não são as fotos melhores que eu tinha, mas eu não ia ter tempo agora de procurar, né? Só para ela mostrar assim a sensibilidade das plantas que ele tinha. E aqui é um arranjo de plantas que ele faz na Fazenda em Areias, que é um projeto muito interessante, onde ele está fazendo um conceito botânico aqui, taxonômico. Por dentro desse arranjo paisagístico, ele tem um conceito ecológico, que são plantas, formas de plantas que têm uma certa linguagem que tem a ver com o ambiente rupestre que ele coloca aqui. É um discurso sobre as plantas usado esteticamente no caso desse projeto, né? Porém, ele vai passar para outras experimentações. Quando se faz o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que é um templo do neoconcretismo, é esquisito chamar de templo do neoconcretismo, mas ele vai ser muito importante, um centro muito importante para o Rio de Janeiro, né? O Burle Marx vai interpretar diferente os seus jardins. Não é o único lugar que ele vai fazer, mas é a organicidade desses jardins, inclusive trabalhando com muitos elementos minerais na construção do jardim, né? E muitos elementos geométricos. Então, há uma mudança na linguagem. E assim vai. O projeto de Areias é uma outra mudança, já um projeto tardio, em que ele escolhe cada coisa pontualmente, né?
Então, eu acho que esse é um elemento. A gente tem outros elementos, eu teria colocado, achei que não ia dar tempo, talvez até desse, mas também é cansativa tanta informação, né, que a gente não tem jeito, do Cordeiro em São Paulo. Cordeiro em São Paulo, Valdemar Cordeiro, seria um contraponto muito interessante de paisagismo. É um outro contexto, a gente sai desse contexto, entra nos anos 50, dessa São Paulo realmente industrial, metrópole já, onde você vai ter as bienais, por exemplo, a Bienal de Arquitetura, que não dura muito, as bienais de arte, que duram infinitamente, né? E talvez seja assim um cansaço meu com algumas das bienais, e eu acho que às vezes se tornam muito repetitivas, né? E essa coisa da curadoria é uma outra discussão do problema da arte, mas de qualquer modo, essa São Paulo industrial que faz o Parque Ibirapuera para comemorar o 4º centenário e que faz as bienais e que faz o Museu de Arte Moderna, né, que faz as televisões, a televisão, o rádio, tudo isso já nos anos 50, começando aqui. Então, nesse contexto, o Valdemar Cordeiro, que é um cara ligado ao neoconcretismo, ele vai ter todo um caminho diferente com o projeto Paisagismo, inclusive para pequenos lotes. São lotes de edifícios urbanos, né? Pequenas residências, não são aquelas grandes residências, são pequenas residências, ótimas residências, né, do ponto de vista de área construída, de área de terreno, mas menores, né? Nada parecido com essas questões. E o Valdemar Cordeiro vai entrar, então, com uma forma muito diferente de projetar, porque ele vai querer afastar esse naturalismo do jardim, que permanece, mesmo quando o Burle Marx trabalha aqui com elementos mais geométricos, ele afasta um pouco o controle natural do desenho, permanece essa riqueza da vegetação. O Valdemar Cordeiro ele quer afastar isso, só que não daria para... E vai trabalhar, inclusive, com planejamento urbano, né? Vai dar palpite em planejamento urbano, vai fazer coisas muito interessantes. E como artista plástico, como paisagista e como um cara mesmo de vanguarda, de ponta dessa vanguarda, porque quando o neoconcretismo está encantando todo mundo no meio artístico, ele já vai chamar os colegas de urubus de plantão da arte, né? Quer dizer, ele era um cara briguento, não era um cara fácil, mas era um camarada que vai começar, então, a experimentar com pop, com outras formas de arte, que são a negação, em certo sentido, ou em uma parte do sentido, pelo menos, da experiência neoconcreta, como outras artistas, ali já Pape, ali já Clark, vão entrar em outras aventuras também muito interessantes, participativas. E o Valdemar Cordeiro vai entrar com a questão do computador, nos anos 70. Ele tem um texto belíssimo sobre o território, como que o território seria impactado por esses novos meios tecnológicos. Brilhante o texto, né? Então, mas aí a gente tem uma outra coisa, o Artigas vai preferir o Cordeiro ao Cardoso, até por sua visão, a própria questão, o Cordeiro vai se engajar no partidão para também, enfim, tem uma série de questões que vêm aí para frente nessa história que a gente não entra aqui. Mas eu espero que tenha dado... Oi. Depois compartilha esse texto com a gente, se você quiser, eu te lembro do território. Me lembra. Vou lembrar mesmo. Eu estou tão soterrado de coisa nessa hora que, como vocês, eu quero sobreviver aos próximos dias, né? Mas isso já vem vindo há alguns meses. Porque eu não tinha me preparado, eu errei a minha avaliação do que seria a volta, né? Quando o pessoal voltou, um monte de coisa que nem se fazia, nem eu estava pensando mais, despencou, né? E eu já tinha feito um projeto equilibrado. Fala, Luciano. Professor, falando do paisagismo, me lembrou o Vale da Anhangabaú, aqui no centro de São Paulo, como ficou horrível. Tinha uma área verde, tinha árvore, tinha grama. Não sei se... É um trabalho coerente com o projeto. Ele ficou horrível porque quem visse o projeto já não poderia esperar nada de bom daquilo que foi feito, né? Lembrando que
esse vale que foi feito foi um projeto começado pelo Haddad e terminado pelo Covas. Um projeto caríssimo dentro da cidade, uma reforma desastrosa, remoção das árvores, como você observou, aquele piso de patinação de velhinho para ir para consertar a bacia, sabe? Não tem sentido. Eu vejo muito mal isso que foi feito, ainda que tenha sido custeado, uma série de coisas. Mas eu vejo esses equívocos, né? De novo, é essa dimensão ideológica do desenho da cidade, são essas representações políticas que se sobrepõem à cidade, né? Porque são em lugares de muita evidência. Aí tem muitas discussões dentro do campo das representações, né? Agora, que já não são que já não são as desse Brasil que eu falei até aqui agora, né? Não que não houvesse nesse Brasil esse tipo de coisa, é óbvio que havia aos montes, mas os ícones, qual foi o ícone da modernização do Vale do Anhangabaú? Foi chamar um escritório estrangeiro, nada, não é que eu seja contra o escritório estrangeiro, não me entendam mal, mas é que o argumento que você vai chamar um escritório estrangeiro para mostrar o cosmopolitismo, a modernidade, a contemporaneidade, a pós-modernidade da cidade, exemplo de outras cidades que fazem as mesmas coisas, né? Agora, o prefeito aprovou o projeto. Não foi só ele, né? Qual dos dois você está falando? Eu não sei. O primeiro, né? Foi o Haddad o primeiro, não foi? Foi, o segundo continuou, né? Pois é. Agora me diz, como é que aprova uma porcaria de um projeto daquele? Todo mundo que olha, vê a foto de como era e como ficou e fala, mas por que estragaram? Eu vou confessar para você que eu não... muita gente, minha esposa, mas tem um certo apreço pelo projeto anterior. Eu não tenho esse apreço, mas eu não acho que você saia fazendo qualquer coisa, a revelia, né? Se queria investir dinheiro, enfim, há razões pelas quais isso acontece, são aquelas que a gente critica habitualmente as gestões, todas elas, e como é que você sai fazendo essas coisas, né? Com tanta coisa que precisa ser feita, né? E também, mas eu acho que aí a gente já sai a gente pode até pegar mais um tempo de aula para colocar isso, né? Eu tenho uma aula que eu montei para discutir o paisagismo contemporâneo e aqui em São Paulo, brasileiro. E aí eu entro numa discussão dessas questões, dessas e de muitas outras que me parecem importantes, mas é que a gente não tem tempo aqui para fazer isso, para discutir a paisagem, não só o paisagismo, mas a paisagem. Um projeto de espaço público não é só um projeto de paisagismo, é um projeto na paisagem, é um projeto que tem que ter outras considerações. Bem, mas só para terminar aqui, né, vocês veem essa geometria toda do desenho dele, né? Que eu acho que não que ele começou a fazer isso daqui nesse momento, mas acho que é uma resposta ao projeto, ao contexto da instituição para que ele está projetando. O que me interessa aqui é essa contínua experimentação criativa dele, né? E voltando, isso aqui foi só para mostrar um pouquinho dessas vanguardas também no paisagismo, como é que elas vão se constituir. Não é nem tanto esse último momento, mas é para mostrar um pouquinho para vocês as conexões que existem em todos esses processos criativos, existenciais, políticos, econômicos, enfim, das condições em que se vive. E que você pode, em algum momento, conseguir, inclusive, produzir beleza, né? Que eu não acho que seja, de modo algum, irrelevante, né? E, enfim, e toda essa representação do Brasil como esse lugar tropical, que eu já digo para vocês, isso arrefeceu. Na minha, também podemos considerar como uma hipótese, né? Ou uma tese. Eu entendo que arrefeceu. Quero explorar mais isso ainda, mas a consequência do meu doutorado foi concluir, entre outras coisas, que arrefeceu. E em compensação, o conceito de ambiente vai se sobrepondo ao de natureza, com algumas perdas, na minha opinião.
importantes, por exemplo, da poética, né? Mas aí isso são conclusões do doutorado, né? E com alguns ganhos importantes, que é a dimensão ecológica, a compreensão das dinâmicas nas quais você está projetando. Bem, isso chega na escala da cidade, né? E a gente chega, então, finalmente, no epílogo do curso. Já faz ultra compactado, né? E eu gostaria de trazer muito mais coisa para vocês, mas vocês percebem que não tem como fazer isso, né? Esse tempo. Bem, a gente abre agora para quem quiser conversar. Eu vou lembrar de sair da gravação, vai ficar